Olá, sejam muito bem-vindos ao Viver na Praia Podcast. Cá estou eu mais uma vez, Demian. Uma vez mais, estamos aí, né? Seu Felipe Miller, o Pretinho. Isso. Muito bem. Tu gosta de videogame? Te falar, eu gosto, mas jogo pouco, tá? Tô sem tempo aí, mas sempre gostei. Um sempre corretor gostei. e é corretor. E é corretor. Então tem tudo a ver com o assunto de hoje. Então, show de bola. Gamificação imobiliária. Isso aí, cara. Vai ser uma situação bem diferenciada. Você que não está habituado, não conhece ainda, vai aprender muito sobre isso. Temos dois convidados que vão nos explicar bem. Aguenta um pouquinho, que é só tempo da vinheta. Antes disso, deixa aí teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e siga-nos aqui. Vamos lá. Só a vinheta, já voltamos. Hey, você chegou ao lugar certo. Fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário, Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência. Aqui é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast. Muito bem. Antes da gente começar a entender o que é essa gamificação imobiliária, eu vou pedir que vocês, por favor, se apresentem. O curioso é que são de algumas áreas diferenciadas, né? Deixa o microfone com vocês para se apresentarem. Bem, eu me chamo Leonardo, né? Eu sou o fundador da Pro Lançamento, que é essa empresa que voltada para o desenvolvimento da gamificação imobiliária, né? Fui eu que desenvolvi o sistema e o Guilherme entrou junto aí, é o meu sócio, né, Guilherme? Eu encontrei, na verdade, uma postagem do Leonardo, né, no Instagram, e a gente não conversava há bastante tempo, né? Então, mandei a mensagem para ele, parabenizando pela ferramenta, achei fenomenal, né? O meu não é o meu segmento, mas o meu segmento é de vendas, né? Eu trabalhei com vendas aí Muda o produto, mas uma carreira inteira, né? Eu uso o mesmo processo, né? Segmentos diferentes, mas na área de vendas, né? Então, eu vi a ferramenta como uma grande possibilidade, né? De facilidade de apresentar um produto, de mostrar para uma pessoa, seja onde ela estiver, né? Na minha área, eu viajei muito, então eu sei que a questão que a gente perde muito tempo em viagem, deslocamento, dificuldade de chegar, né? Principalmente na área minha, que era a área agrícola. Então, ir para o interior, às vezes a gente vai pegar uma balsa, vai andar em estrada de chão, vai demorar, fazer 100 quilômetros, vai demorar 5, 6, 7 horas, né? Então, eu vi nessa ferramenta uma oportunidade aí dos empreendimentos chegarem ao cliente onde ele estiver, né? Legal. Hoje em dia, com a tecnologia aí via satélite, facilitou bastante, né? Com certeza. Porque uma coisa é tu vai viajar para vender um trator. O cara sabe o que é um trator, o que faz, como é que funciona. Outra é tu tá em outra região, como é que tu vai explicar um apartamento que tu tá vendendo lá em Itapema, né, Pretinho? Tu vai lá pro Mato Grosso, sentar na mesa lá com um cliente. Cara, imagina olhar para cá, tem a praia, imagina, né? Porque olhar um folder é uma coisa, agora... Exato. Dificulta e bastante. a gente tá num momento legal, pós-pandemia, que todo mundo aprendeu a se comunicar à distância, né? Antes a gente tinha um preconceito absurdo, né? Eu só vou fechar negócio se o cara vir na minha porta, ou vice-versa, enfim. Esses dias até estava vendo sobre isso. O mercado imobiliário, a construção civil, ela evoluiu muito nos últimos 20 anos. Ela cresceu demais, evoluiu em processos principalmente, né? Então tudo está bem processado, tudo está bem determinado. E a venda também começou a evoluir com a vinda da tecnologia, então a visualizar, conhecer os empreendimentos ficou mais rápido, mais prático. Só que ao mesmo tempo, com o passar dos anos, se perdeu um pouco a humanização. E essa evolução que já vinha acontecendo também no processo de vendas, ele se acelerou muito com a pandemia. Porque daí o pessoal não vinha até o cliente para fechar, mas as pessoas começaram a fechar à distância. Só que com a falta dessa humanização na venda, é o que a nossa ferramenta vê uma grande oportunidade. Porque a gente usa, para explicar um pouquinho, né? Nós criamos jogos que simulam empreendimentos. Então, se os jogos em primeira pessoa engajam, segundo o ChatGPT, né? 3,2 bilhões de pessoas. Imagina. Que elas interagem e tudo mais. Com o game, a gente consegue imergir a pessoa também
para conhecer o empreendimento. E o legal é exatamente a gente conseguir trazer essa parte como a linha foi muito para processo, onde o corretor hoje ele pega e manda um vídeo, um folder e um material de vendas para o cliente decidir ali as condições de pagamento. Acaba que hoje ele tem um monte de opções, mas ele não consegue analisar. Porque um imóvel é mais complexo do que só um material, um produto. Perfeito. Então a gente fala que a venda não é só um produto, não é só um produto, ele é uma experiência. E essa experiência ficou muito longe. Que antes era o quê? Maquete física, visualização de apartamento decorado. Mas com essa distância, hoje o cliente, quando vem para ver a construtora, ele vem para fechar. A venda já foi feita. E com o game, eu consigo levar de volta a função do corretor, que é conduzir o cliente a conhecer o seu novo patrimônio, mas à distância. Então, ele utilizando a ferramenta do game, você faz uma videochamada, você faz uma apresentação, pode levar para 10, 20 pessoas, 100 pessoas, de qualquer lugar para qualquer lugar. Só que você leva ele para ter a experiência da maquete física, com muito mais recursos, né? E também a experiência da visita do decorado. Andar por dentro dos ambientes, conhecer cada detalhe, sentir os espaços, qual é a vista real que vai ter. E tudo isso a gente consegue proporcionar passando por uma experiência e não de forma passiva. A gente fala uma venda sem emoção. Tu olha ali, vê as imagens, vê um vídeo. Agora aqui não. Eu posso estar levando, você vai. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha lá no canto da piscina. Que nem eu falei para vocês, né? Olha, já colocou o teu cliente dentro da piscina enquanto está apresentando o empreendimento? Vai lá, hein? Joga o cara lá dentro da piscina, tendo a paisagem de dentro. Não dá muita ideia, porque tem uns corretores que gostam de pular em piscina, né? Empurrando o cliente na hora da visita. Lá, ficou famoso, né? Quem não tem a ferramenta é a única opção de botar o cliente na piscina. Boa. E aí, assim, a gente falando aqui de emoção e tudo mais. Ok, tu vai pegar hoje um produto, vou levar para um cliente em outra cidade. Folder, né? Porque tu tá no celular ali, maquete digital, é folder também. Tu ali vai ter uma ideia, basicamente, do que é a planta do apartamento. Porque qualquer imagem de computador, tu vai pegar um lançamento aí, a gente está falando de lançamento, né? Prédio que não existe ainda. É um folder, né? O cara não tem a menor ideia do que tem no entorno. Exato. Até porque quem fez o folder apagou todos os prédios, deixou tudo bonitinho, né? Não é só mata em volta, né? Só florestinha, bichinho passando lá, passarinho. E não é assim na vida real. E com o teu produto, além de tu teres uma imagem real, porque estamos falando de satélite e tudo mais, eu fiquei fascinado quando eu vi funcionando lá. E tu tens a ideia do tamanho do prédio, do tamanho que vai ser, do tamanho dos prédios vizinhos, de posição do sol. Isso eu achei muito legal também, porque vai mostrar o cone de sombra, tal dia, tal hora, né? O horário do dia, se faz, se não faz sombra, se pega sol no quarto, na sala, onde é que vai. Coisa que o folder só tem desenhado o mapinha ali, mas não te dá essa sensação. E outra coisa, eu saber onde passa sol, para que lado é virada a janela, não quer dizer que eu tenha a sensação da vista real, que é o que tu faz, porque já subiu com drone, mas além dessa vista de drone, que tem algumas consultoras em Balneário, que eu acho um sarro, o cara está fazendo o prédio lá na Quadra-Mar, mas o drone ele sobe lá na calçada da praia, né? Quase na ilha, né? O cara que é de fora vai olhar, que vista, chega lá, tem um monte de prédio na frente dele e não vai enxergar nada. O teu vai dar uma vista, uma ideia real, tu vai caminhar dentro do apartamento, olhar pela janela, pela varanda e tu sabe o que vai ser a tua vista quando estiver pronto. O que a gente busca é levar essa experiência para o cliente, né? Porque a venda só falado ou comentado, às vezes a pessoa não consegue ter a percepção real do que ela está comprando. E, a gente está falando de venda de imóveis, né? E venda de imóveis, são duas coisas. Um preço dentro da condição, mas também a experiência. A gente teve clientes, por exemplo, que tiveram... Para nós conseguir passar números, porque a ferramenta é muito nova. Então, esse cliente foi um dos primeiros que a gente vendeu. A gente vendeu 2 empreendimentos para eles. E eles trabalharam 1 ano com a ferramenta. Aí, 1 ano depois, chamaram para a gente fazer um outro.
E aí eu perguntei para eles qual foi a diferença da ferramenta, do uso da ferramenta, né? E eles falaram para nós que eles, em um ano utilizando para vender 2 empreendimentos, para os clientes que que antes não apresentavam o game, eles levavam o cliente lá, eles convertiam na faixa de 50% a 60%. Com o game, um ano trabalhando 2 empreendimentos, eles não fecharam 100% porque eles perderam uma venda. Mas se não, todo mundo que foi levado lá Gostou. convertia e vendia. As pessoas que foram ver, diz que teve, porque acontece muito nesse processo de vendas. O corretor ele leva às vezes um cliente em várias construtoras, então ele já tem alguém para fechar e daí leva outras para validar aquela venda. E aí? Só como que eu tenho aqui é melhor que os outros. Leva lá. Às vezes é só quem está pagando mais comissão, mas enfim. Exato. Nem sempre é o melhor para o cliente, né? Infelizmente. E aí chegou lá um casal. A gente já sabe quem compra é a mulher, né? E aí, diz que a mulher com uma cara sisuda. Tô aqui só pra... Né? Pra mim, já decidi. E diz que eles começaram a apresentar e tal. Não, vamos mostrar o game. A mulher, vamos, né? E eles já viram que ali não era uma venda fechada, mas vamos lá, vamos tocar. E começou a apresentar e a pessoa começou a perguntar. Daqui a pouco eles começaram, opa, peraí, ela tá se interessando, chegou no final, eles perguntaram, o que tu achou então? Não, a gente vai ficar. Coisa boa, né? Poxa. E uma dúvida, Léo. Eu fui num plantão de vendas esses dias, tive uma experiência super legal nesse mesmo modelo, porém era meio que obrigatório o uso do óculos. Eu vou mandar para um cliente à distância. Ele não vai ter a ferramenta lá. Funciona legal na televisão? Como é que ele visualizaria isso lá? Qualquer lugar que tu conecte um cabo USB, ele vai rodar. Perfeito. Telão, tela, qualquer lugar. O óculos, por exemplo, é uma ferramenta que dá uma imersão muito grande. Só que eu acho que ele tem esse contraponto. Você não consegue enviar, tu não consegue passar essa experiência. E outra, voltamos para aquela parte que a gente vê que a venda de um imóvel é uma experiência, mas uma experiência com alguém levando você. Hoje são os produtos que tu já conhece na internet, porque geralmente tu vai comprar alguma coisa, até tu olha antes em algum lugar para depois comprar na internet. E o imóvel, então, aí você pega um imóvel e qualquer um que tem uma experiência com imóveis não consegue entender se eu pegar você e largar dentro do empreendimento em construção, dizer para ti, agora conheça sozinho, vá entender ali sozinho. E o óculos ele acaba causando isso. Então, tu larga a pessoa lá sozinha, dentro do imóvel. Às vezes tem experiências que vai alguém junto, só que é uma experiência tão imersiva, mas tão imersiva, e a pessoa não tem esse conhecimento, que você acaba não vendendo o imóvel, você acaba vendendo o óculos ou a experiência do óculos, que a pessoa vai lá. Legal, mas ele está olhando a experiência legal dele. Sim, perfeito. E ainda muitas pessoas passam mal. A gente já teve experiência com óculos e por isso que a gente foi pro game. Muitas pessoas passam mal porque não tem a prática, não estão, né? Dá vertigem e tudo mais. E um detalhamento que eu acho do óculos que a pessoa que está tendo a experiência, ok, mas tu vai com uma família, um negócio para um fechamento, tu tá com o óculos e ninguém interage, né? Tu fica isolado na mesa, né? Cada um na sua vez, né? Então, fica deslocado, né? Durante esse momento, a pessoa fica deslocada, né? Mas eu acho que também essa questão de como tu apresenta, né? Tu pode deixar o teu filho, né? No caso nosso, né? Com o game. O que tu precisa para rodar o game? Precisa de um computador com uma placa que rode jogos, né? Esse é o princípio, o conceito básico. Mas ele pode ser usado através da call, tu pode usar ele numa call, né? Nós estamos trabalhando num serviço futuro aí de streaming também, que daí possivelmente vai abrir em qualquer computador, vai abrir no teu próprio telefone, né? Então esse aí a gente já está em desenvolvimento, né? Isso aí para o futuro, né? Mas assim, tendo um computador que rode o game, né? Que tem uma placa de vídeo, vai poder rodar. E eu vou te dizer assim, a experiência na família, quem que vai usar o game quando tiver a oportunidade a primeira vez? Quem que vai andar com o game? Vai ser o teu filho. Claro.
Claro. Né? Vai ser o teu filho, tua filha que são loucos por isso, porque hoje, né, a criançada toda joga, né, ou utiliza essas ferramentas, então eles dominam muito mais do que nós, né? Eu sempre gostei de jogar, já joguei bastante, né? Eu me dou bem também, mas assim, a gente sabe que pode ter algum público que tem dificuldade, mas eu acho que o que o Leonardo está trazendo, que é o principal, né, é natural, e a questão da apresentação, de ter uma pessoa, né, que é o corretor de imóveis, que é a função dele, conduzi-lo dentro do apartamento, mostrar o apartamento e ele poder, como cliente, dizer, não, mas retorna um pouquinho, me mostra essa posição, muda aqui, muda lá. Então, tu tem a flexibilidade de seguindo os comandos da pessoa que está adquirindo, mostrar exatamente o que ele quer ver, que nem você comentou. Posição solar. A gente pode ver a posição solar prédio, mas tu estando dentro do apartamento, quando tu mexer no sol, vai mostrar o sol da posição da posição solar que você deixou lá fora dentro do apartamento. Então, ele realmente vai ver onde que vai bater. Isso aí abre uma possibilidade muito grande, né? Até próprio projeto interno de interiores, né? Vai ter uma melhoria para o arquiteto fazer esse projeto de interiores é fenomenal, né? Eu acho que então assim, a gente vai achando, cada vez que a gente conversa sobre, a gente descobre algumas coisas, características, algumas coisas a mais que a gente pode agregar, e eu acho que é por aí. Porque o vídeo é bem engessado, o vídeo a gente, né, eu vou falar por mim, eu faço uns vídeos bem demorados, bem técnicos, mas é engessado, é aquilo, quem está assistindo é obrigado a assistir o que eu mostrei, né? E ali não, é justamente isso, volta lá, peraí, para naquela janela, agora põe de tarde, põe de manhã, não sei o que, tu consegue trabalhar bem. Né? Isso aí é o bacana também, porque como o game rodando no computador, você consegue gravar a tela, o corretor de imóveis, porque a gente vê muito que a gente tem uma ferramenta para auxiliar a venda, para auxiliar o corretor a vender. E ele tem perfis diferentes de clientes. Então, se você pega, se um corretor de imóveis ele quiser usar bastante a ferramenta, ele pode pegar, por exemplo, vai fazer uma apresentação para um cliente. Teu cliente é um senhor de idade, 75 anos, ele tem um filho, uma filha que visitam eles morando na praia. Ele tem um apartamento com um quarto dele, suíte, coisa, e tem os quartos de hóspedes, provavelmente um escritório. Você vai vender isso para ele. Você vai vender a experiência de fazer um churrasco, trazer amigos, confraternizar com a família. Então, é um pitch de apresentação. Seu cliente, ele é um casal, faixa de 40 anos, eles têm um filho de 8, uma filha de 3, então tem a suíte deles, tem um quarto para as crianças e tudo mais. O que tu vai vender? Área de lazer, mas a área espaço kids, os espaços de lazer mesmo, mais de brincadeiras e tudo mais, e não tanto de visitas para receber pessoal e tudo mais. São duas vendas diferentes. Se você só tem um vídeo, você só vai ter uma forma de apresentar. Se você só tem um fotos, você só vai ter uma forma de apresentar. Com o game, para cada cliente, tu faz uma apresentação dedicada para ele. Personalizado, eu acho que é o que a gente procura hoje, né? A personalização, né? Sim. Então, na própria venda, né? Na parte da venda, a gente tem... Cada cliente é diferente, a gente tem que proporcionar a experiência que mais converte para aquele cliente, né? Hoje a gente vai olhar o marketing digital, fazem inúmeros criativos e um converte mais do que os outros para aquele público. Então, é mais ou menos isso. Você vai fazendo... Com o game, você tem a possibilidade de fazer as apresentações também, evoluindo o teu processo de apresentação, como que você faz, e com isso tu chegar no momento onde tu cria uma maior conversão, uma maior atratividade da apresentação desse empreendimento, né? E estamos falando de dentro do apartamento, de mostrar um apartamento, mas tu ainda tem o teu entorno ali, né? É uma família com criança que tu falou ali, peraí, vamos ver onde é que tem as escolas. Exato. Uma família que é para receber visita, peraí, vamos ver onde é que tem o supermercado, onde é que estão os restaurantes do entorno. Isso é tremendo, cara. O módulo do voo da Águia é exatamente para passar essa ideia também, porque tu vai comprar um imóvel na praia, o teu cliente está lá no Mato Grosso. O que tem em volta? Aqui distância da praia. Primeira coisa, né? Só que tu pega a distância da praia, ele olha, ele tá vendo um mapinha, tá aqui, 2 quadras, legal, tal. Agora, com o game, eu pego e te coloco como se tu fosse um pássaro mesmo voando em volta do empreendimento. Vamos ver onde a distância da praia. Coloca, por exemplo, os pontos de interesse que a gente tem na nossa ferramenta Voo da Águia. Clicou ali, a gente elenca os principais. A praia está a 300 metros de distância, a marina está lá a 1 quilômetro, que nem Itapema tem lá, vai ter o Hard Rock Café, tá
2 quilômetros de distância. Eu tô lembrando de um projeto nosso e tô pensando nesse projeto e fazendo. A informação, eu acho engraçado, quando eu mostro o projeto para alguém que está querendo comprar, eu falo para eles, faço um pitch de apresentação de 20 minutos, e em 20 minutos tu tá especialista no empreendimento. Isso que é o grande detalhe, porque tu mostra as distâncias, tu mostra, e aí pega aquela parte. As escolas estão aqui, aqui, aqui. Se tu vai fazer um treinamento com um corretor normal hoje, mostrando só um folder, e daí tu diz, olha, tem esses locais, ou aquele mapa, pegando meio de lado assim, bota aquele pininho. Com o game tu tá voando, e tu voa mesmo. Tu gira, vai de um ponto, vai de outro. E aí consegue situar bem a pessoa que tá comprando o imóvel. Em folder de consultor, às vezes tem lá distâncias para Florianópolis, para Curitiba, para São Paulo. Pô, não é isso. O cara, quando vem para cá, quer saber o que ele vai fazer no dia a dia, né? Na praia. No entorno, exatamente. Aproveitando a deixa do óculos, ali tem uma outra situação, assim, vamos elencar mais um ponto negativo para desbancar o óculos. Falar com o Ariel Scúcio, o optometrista, já alertou um tempo atrás, de questão de problemas nos olhos, porque a gente comentou isso aquele dia, né, num bate-papo lá. Quem é que cada vez que alguém usa, tipo num cinema 3D, o cara vai lá, bota tudo no baldão lá pro cara depois esterilizar cada um, mas um óculos desse num stand de feira e tudo mais, ou uma consultora que tenha, vai passar no rosto da família inteira, e se tem um ali com uma conjuntivite, algum problema sério... Pode passar. Tem mais isso. Né? Eu tive uma experiência faz uns 3, 4 meses, que eu fui num evento, tinha um empreendimento patrocinando, lá no evento eles tinham um standzinho, uma pessoa com óculos. Vamos ter a experiência, né? Vamos ver como é que é. Cheguei lá, primeiro fiquei na fila. Tinha 2 pessoas lá andando, aquela coisa que nem Steve Wonder. E aí os outros olhando, ninguém entendendo, porque fica uma situação meio estranha. Até que chegou a minha vez, peguei o óculos. Legal, tô aqui olhando o óculos. Massa, mas na hora que eu peguei o óculos antes disso, já tava... Pô, era um empreendimento frente mar em Balneário Camboriú, dos mais caros. É que tu não sabe, é a maresia que tava... É a maresia do óculos, Aí, poxa, coloquei... Foi legal, né? Eu trabalho com isso, então isso aí é lógico que essa experiência... Mas... No fim das contas, eu perguntei até para a pessoa que estava atendendo, quantas pessoas? Umas 10 pessoas. Era um evento com umas 300, 400 pessoas. No máximo, 10 pessoas viram. A grande maioria achou interessante, foi lá para ver a experiência. Não quer pegar e tal. fila, não quer esperar, enfim. Com a nossa ferramenta, ele poderia estar com um telão, com uma tela, uma TV como essa daqui, rodando e mostrando para as 300. Todo mundo que passasse na frente, opa, que é isso? Exato. E uma dúvida depois, eu tô ali, vamos dizer, com óculos ou com 360 do apartamento. Eu tenho que ir clicando nos pontos. Nesse gamer, tu vai andando dentro, é isso ou não? Isso, tu pode usar o comando... Vai e volta. Joystick, tipo um bonequinho. Tu pode usar o joystick, é como se fosse na visão... Na terceira pessoa. Primeira pessoa. Primeira pessoa num videogame, que tu vai andar na setinha, no computador, na setinha pra frente, lá no... Vou usar o mesmo controle Porque aquele lá, tu clica ali, vai pra cá, não acerta tanto. Então, acho que esse é um ponto bem legal de você trazer à tona, porque é facilidade. É isso que eu estava comentando antes, de tu poder se posicionar diferente dentro do imóvel. O 360, ele te dá uma visão exatamente de um ponto escolhido. Isso. E aí a gente está falando em customização, né? E não foi nem o cliente que escolheu, ou o próprio corretor que acha que é um ponto certo, né? Isso. Foi um fotógrafo que foi lá. Foi o fotógrafo. Então, assim, quem entende mais do empreendimento, cada pitch vai ser desenvolvido por cada vendedor. A gente tem um pitch próprio, né? Eu tenho benefícios que eu quero apresentar mais sobre o game do que o Leonardo traz, né? A gente sempre vai ter visões diferentes e o game permite isso. E outra coisa, aproveitando já para trazer também, que eu acho que é interessante, eu olho todas as possibilidades, né? Então, eu olho na vida útil do game. Então, a gente fala na construtora, tem a vida útil, vendeu totalmente empreendimento. O empreendimento está vendido. E o game agora? Para que ele vai servir se tu já fez o princípio que era possibilitar a venda de todos os imóveis no apartamento? E a revenda? E quando esse investidor que comprou ele na tabela 0 lá,
está na frente, ele quer repassar esse investimento. O game continua existindo. O corretor, mesmo que de repente não seja o mesmo, ou ele vai vender pelo corretor dele na cidade dele, ele também vai ter o game disponível para ele fazer a revenda deste apartamento. Né? Então, acho que isso também abre portas para o game continuar vivendo. Então, a gente imagina no mundo futuro, onde todo mundo faça o game com o pró-lançamento e a gente tem uma rede onde todos os imóveis, quase, né, a grande maioria dos imóveis na cidade tenha um game e que ele possa fazer o processo de aluguel, de saber onde é que é esse imóvel. Eu não estou daqui, eu estou vindo morar em Balneário Camboriú, né? Estou vindo morar na região. Onde que eu vou ficar? Qual que é a posição do meu prédio? Usar o mesmo conceito da venda para um conceito de aluguel, para o conceito da revenda. Então, acho que esse game hoje, a gente tem muita possibilidade dele se perpetuar. Então, ele continua agregando valor no processo de vida deste empreendimento. E tu botou num ponto agora até que eu vou complementar dessa pós-venda. Ninguém compra um imóvel, um lançamento de uma construtora sem tentar entender o que é a construtora, a não ser que seja uma grande oportunidade. Mas, querendo ou não, o histórico da construtora é um produto também a ser vendido. Que às vezes elas até não usam muito ele, mas ele é importante. E por causa disso a gente fez um módulo também que se chama Legado, que é para isso. Já construiu o prédio, já tem lá, mas poxa, aonde que esse prédio continua sendo vendável? Mas não para vender aquele imóvel, mas para vender a construtora. Perfeito. Porque tem hoje a gente pega o mercado que tem muita construtora nova, muita gente nova, e tem muita gente que está aí há 20 anos, são construtoras extremamente estruturadas, né? E eles estão sendo afogados pelo pessoal novo e não estão usando. Publicidade só, né? Eles não estão sabendo se posicionar e mostrar. Poxa, olha, eu tenho um legado. Mas como que ele vai mostrar esse legado? Tem muita gente que faz, né, aquelas placas lá com um monte de empreendimento e coisa. Mas você não sabe se aquilo lá são projetos futuros ou se ou se já foi construído. E outra, tu não acha na rua aqueles prédios, porque tu vê bonitinho, eles soltam aqui uma imagem, mas tu procurar no meio de outros tantos, ou tá o lugar, não acha? Então, com o game, o legado é um voo da águia com esse posicionamento. É um módulo que a gente está terminando agora para disponibilizar, que é exatamente para que a construtora possa vender a construtora e não o imóvel, o empreendimento. Não, isso acontece bastante, né? A gente está num plantão de venda para fechamento, enfim, o comercial, a consultora passa, a gente tem isso, o acabamento é tal, fachada assinada, não sei o que. Primeira coisa, vamos lá ver depois, para depois fechar. Se já tem, já tem a faca e o queijo na mão. Né? Muito. Teve um cliente que a gente tem, que a gente também tem a estrutura para rodar os games, né? Que a gente tem a plataforma, temos a nossa rede de totens. E aí tava um dos nossos totens para o pessoal fazendo um trabalho com a imobiliária. E aí a gente foi lá falar com o pessoal, os corretores, né? Olha, como é que tá a ferramenta, como é que estão usando. A gente tá usando muito para vender, não só o imóvel que estava lá, que a gente tinha no projeto, lembra? Para vender para os argentinos. Um outro projeto da mesma construtora, daí eles usavam o game daquele empreendimento que não estava gamificado para mostrar o padrão de acabamento. Poxa, porque a decoração interna da área de lazer, ó, como é que é. Render assim, ainda assim, né? Foto do folder. É que no game fica vivo, né? Se tu for comparar no game, é o 360 também, né? Só que não fixo, mas ele também tem também é a visualização, né? Os dois conseguem mostrar essa parte, né? E é o render que normalmente hoje as construtoras estão entregando bem fiel ao que é prometido no folder, é o que entregam lá depois no final. Às vezes a gente tenta usar o Google Earth também, né? Não, fica aqui. Aí põe lá o bonequinho, tá o tapume ainda, não tá atualizado, né? Acontece. Aí tu vai lá e diz pra ele que o prédio tá na 10ª laje. Vai andando pra trás, pra frente, pra ver se melhora o tempo da foto, né? E pior ainda, que às vezes tu anda pra trás, ele volta 3, 4 anos ali. Tá com umas árvores ainda no terreno. Estrada de chão. A gente vai dar uma paradinha pra tomar um café. Vamos fazer diferente hoje. A gente normalmente coloca um imóvel destaque. Hoje vamos colocar o vídeo de vocês para mostrar como é que funciona essa gamificação. Legal. Ótimo. Beleza. Então vamos pro cafezinho, voltamos já. Deixa eu dar esse breakzinho ali. Tá. Esse aí daí vai dar...
A venda vai junto com a apresentação e a pró-lançamento traz a tecnologia da construção civil para o momento da venda. Converta suas vendas de 50% para mais de 95%. Você já me viu falar sobre a gamificação imobiliária e hoje vou te mostrar como ela funciona. A construção civil evoluiu, mas o mercado imobiliário continua vendendo como nos anos 90. Diferente do óculos de realidade virtual ou do tour virtual, que são limitados e pouco versáteis, a gamificação imobiliária leva a apresentação aonde o cliente estiver. Antes, o cliente ia até a construtora. Hoje, a apresentação precisa ir até o cliente. A venda não é mais sobre o produto. É sobre experiência. A pró-lançamento transforma a forma de vender imóveis usando a experiência imersiva. Unimos a experiência de jogos em primeira pessoa à simplicidade de uma ferramenta acessível, como o notebook. Para isso, criamos 3 módulos para potencializar a conversão das vendas dos imóveis. O primeiro módulo é o voo da águia, que mostra o entorno e os principais pontos de interesse que valorizam o imóvel. O segundo módulo é a visita do decorado, onde você convida o seu cliente para andar por dentro do imóvel, uma caminhada em primeira pessoa, onde você vai ter a percepção de todos os ambientes e também com sugestões de decoração personalizadas. E o terceiro módulo, o legado, um sobrevoo pela cidade, passando por cada empreendimento, trazendo todo o histórico da construtora, gerando confiança e credibilidade. Com ferramentas acessíveis, a apresentação pode acontecer para 1 ou 1000 pessoas. No totem, na TV, no telão ou à distância. I'm impressed with how you showed me. I can see myself inside the apartment. Você pode converter as suas vendas de 50% para mais de 95%. The investment that I'm looking for? Let's do it. I'll buy it. Chegou a hora de vender como o mercado de hoje exige. Seja bem-vindo à gamificação imobiliária. Proporcione essa experiência para o seu cliente. Já que vocês tiveram uma ideia do que é o produto, agora o Pretinho deu a ideia. Pois é, um improviso que eu acho que vai matar a curiosidade de todo mundo aí. Vai ser legal. Mas aí é uma coisa boa também, porque a gente tá mostrando a versatilidade do negócio. Claro. Né? Com certeza. Com o laptop aqui, sentadinho, a gente já consegue. Só ligou no cabo HDMI ali. Eu quero só trazer mais 2 situações aqui que eu estava pensando sobre essa situação. Primeiro que assim, a gente fala de game, né? Pensa que daqui a 10 anos no máximo, essa gurizada que hoje está jogando, teu filho que está em casa jogando, é o cara que vai estar comprando, né, o primeiro apartamento dele. Então vai estar muito familiarizado com essa situação de games. Outra situação é a questão da maquete no plantão de vendas, que hoje a gente sabe tem um custo bem alto e que tu tens que levar o teu cliente para ver a maquete. Lá tu vai ter uma noção só daquela volumetria, né, no entorno, ver como é que é a área de lazer, entrada de garagem, sacada de apartamento. Acabou. Ainda existem umas mais elaboradas que levantam e tu consegue enxergar a planta do apartamento. Isso. Já é fora do comum ter uma situação dessa. Mas que essa tua aqui, tu vai ter todo o entorno, a vizinhança que lá não mostra, dentro que lá não mostra, o lazer, tudo, e em qualquer lugar do mundo, né? Sim, a gente podia estar agora aqui fazendo uma videochamada, espelhando a tela para a pessoa lá do outro lado, podia estar fazendo a apresentação de várias formas, podia estar ligado num telão, né? Então, como eu disse, conectando num cabo HDMI, tu estando com o computador, tu consegue apresentar ele onde for. Vai ficar a dica aqui. Os nossos contatos estão aqui, conhecemos alguns construtores que precisam dessa ferramenta, vão atingir público de fora. Temporada que a gente teve um monte de argentino frequentando a Argentina, Uruguai, o Paraguai, até chilenos vieram para cá. Poxa, isso aqui tu atende esses caras facilmente e demonstra que vai ter para venda. E fora os grandes empreendimentos agora que vão atingir mercados europeus, americanos. Poxa. Eu até ia fazer essa pergunta pro Etim, principalmente, né? Como é que tá esse segmento, né, do pessoal de fora, sendo que estão lançados empreendimentos aí expressivos, né? Eu acho. Balneário hoje ela já não tem mais uma visibilidade em âmbito nacional, né? Estão trazendo algumas marcas para a cidade, já trouxeram.
e marcas consolidadas nível mundo, e isso realmente está dolarizando o nosso mercado, né? Então, hoje morar em Balneário é realmente uma escolha de qualidade de vida, né? Porque eu entendo que hoje um frente mar em Balneário, tu tem a opção de morar em qualquer lugar que tu quiser, talvez pontos específicos do mundo, talvez não, mas a grande maioria do mundo tu teria condição, né? Preços muito próximos, então cada vez mais está aquecendo. A gente recebe bastante procura de pessoas da Europa, Estados Unidos, e outro fator interessante é o câmbio, né? Tá muito favorável para eles, né? Quem tá vindo de fora para cá, né? Então, a gente está numa situação bem bacana para esse perfil de público, né? E eu acho que é nesse aí que tu queria trazer, né? Eu acho que a ferramenta atende muito... Tem uma possibilidade de atender muito bem esse público, né? Tem alguns que vêm, eu acredito, né? Tem alguns que vêm para realmente fazer o negócio aqui, mas eu também imagino que tenha compradores que nem venham. Que não conhecem. Comparam pura e simplesmente pelo investimento, né? Tem um fator também que propriamente é um erro de capacitação de modo geral dos corretores. Poucos corretores são bilíngues ou falam um bom inglês, enfim. E há uma dificuldade, né? Tu tem que fazer um contrato com as leis brasileiras para uma pessoa que vive em outro país. Então, tem uma série de barreiras que a gente encontra, né? Sim. Principalmente frente mar, a área de marinha, SPU. Tu vai explicar para o cara que existe uma taxa que a gente tem que pagar para a marinha brasileira. E, tipo, cara, o que tem a ver no negócio? Não, tem referente aqui, não, uma linha, a maré imaginária. Eles traçaram em 1900 em Guaraná com rolha lá que tu tem que pagar porque tu tá ali. Então tem uma série de coisas. Está sendo logrado ali, né? Que se tu não tem um inglês claro ou propriamente uma amizade com a pessoa para gerar um elo de confiança, então são algumas barreiras, né? Além da visual, que também... Sim. Legal. E aqui, isso aqui nada mais é do que a tua carretilha, né? Que tu vai jogar longe a isca e vai recolher, puxar o cara para cá. Para trazer. Muito bem. Então agora a gente vai ver na prática como é que funciona. Davi, põe na tela. Deixa que ele pediu. Ó, a gente tá como se fosse um jogo mesmo. Clicando aqui aquela ideia que a gente falou do empreendimento. Onde é que ele tá? Imagina teu cliente está lá no Mato Grosso, está lá nos Estados Unidos, em Miami, querendo fazer um investimento aqui para aproveitar. Mas e como é que é a vista? A gente coloca a vista. Amanhecendo. Olha isso, o solzinho eu achei o máximo. O que tem em volta do empreendimento, né? Poxa, a gente tem essa parte aqui que a gente consegue mostrar o entorno, né? Só um detalhe aqui, vamos lá. Porque, mas ele está no Google Earth. Não. Vocês fizeram ali, né? Vocês renderizaram todo o edifício, Sim. a vizinhança ali. Vocês desenvolveram esse produto para poder mostrar o que tem em volta. Aí tem os outros que são mais genéricos, afastados. Todo o mapeamento é original da cidade, que a gente pegou da própria prefeitura. Sim, as ruas são as ruas, são o lá entorno mesmo. aqui, que pode ver que está mais detalhado, é uma fotogrametria, que é escaneado com 3D, com um drone. O empreendimento é a modelagem mesmo que a construtora forneceu para a gente. Né? Aí os pontos de interesse, que nem tem aqui o pier, aqui o mole, fotogrametria. Aí tem alguns outros pontos também que a gente colocou. Então aqui nesse... a gente consegue pontuar o que é que tem no entorno, que nem a orla, a distância, o mole, a marina em Itapema, que nem vai ter a marina futuramente. Aqui eu consigo ter uma ideia. Já está adiantando lá o projeto da Marina. Exato. No canto da praia. Até porque quem comprar aqui provavelmente já vai estar pronto, né? Até ficar pronto o empreendimento, vai estar pronto lá. Aquela coisa que a gente falou, educação. Poxa, educação, colégio, as escolas que estão em volta. As escolas que estão em volta. Por exemplo, qual é a distância aqui do Colégio Atlântico? E a gente clica, a gente consegue ir lá. Vocês fizeram como é que chama? Fotogrametria lá do entorno aqui. Também lá do Bom Jesus, que é lá no Viva Parque, né? Ó. Mas eu quero ver as comodidades, quero ver o Hard Rock. Hard Rock está aqui, ó. E a gente já informa a distância também para o empreendimento.
Então, assim, a ferramenta é isso que a gente vem levantando, né? O principal é a pessoa que não é da região, né? Às vezes nem teve a oportunidade de vir para cá ainda, mas alguém escutou, alguém falou, ele quer olhar, ele viu lá um ads no Instagram, apertou e vai começar a receber mensagem, né? Então, acho que tem como mostrar o local, realmente, toda a praia para ele, né? Esse é o diferencial. Outra coisa também é conhecer o empreendimento. Que às vezes tu sabe, conhece, olha o empreendimento, fala em rooftop. Gente, por incrível que pareça, tem clientes que não sabem o que é rooftop. Esse aqui, por exemplo, tem um rooftop. É onde fica a área de lazer. Às vezes eu tenho um empreendimento, por exemplo, que foi feito, tem 3 andares com área de lazer. Tem no térreo, no meio e um rooftop, ou se não um mirante no meio do prédio. Como que a pessoa vai ter essa noção de onde que está no prédio? E aqui, ó, é uma visão 360 graus. Que não tem como a pessoa fugir disso. Ela vai conseguir entender. Clicando aqui também consigo ter os materiais da venda sem emoção. Que é o padrão, 90%. Que é o padrão. Ela não deixa de fazer, né? Agora, querendo ou não, eu levar a pessoa lá para dentro é que é o legal. Então, eu já coloco dentro do elevador e você sai na área de lazer. Consegue ter a plena noção de como é que é a sala de jogos. Aqueles detalhes. Eu acho que aqui já nós vamos começar só para mostrar. Tá, agora eu preciso que tu me mostre a vista, Leonardo. A vista? Vai para frente um pouquinho. Aqui, tá aqui um pouquinho mais pro lado. Para direita. Para direita? Isso. Próxima evolução tem que deixar jogar sinuca também, né? Não. Um tempinho ali, né? Poxa, eu tô... aqui é o salão de festas. Pá, mas eu tenho criança pequena, como é que é? Olha aqui, ó, tu tem criança pequena, aqui do lado tá o espaço Kids. Esse é um pequeno detalhe daquela diferença que a gente fala, que a maquete, a visualização da planta humanizada, tu não consegue se situar. A imagem da maquete, os 3Ds também não consegue te situar. Mas aqui eu consigo situar e mostrar para você que fica aqui do lado. Legal. E a piscina? Poxa, todo mundo quer saber da piscina. A gente vai, pode ir mais rapidinho um pouco. A academia passa reto, né? Passa reto. Não, a gente já tá correndo um monte aqui. E aí vem aquele detalhe que eu falei para vocês. Tu já colocou o teu cliente numa piscina antes mesmo do prédio ficar pronto? Peraí, vamos fazer imersivo aqui. Isso é muito bom. Eu Aí, coloco você dentro da piscina com a vista real. Isso é muito legal. Água no peito aí, ó. Nossa. E aí, se a gente... Leonardo, legal. Mas vamos ver o apartamento, né? Se eu for lá aqui no voo da Águia, pode ir direto também, mas eu quero mostrar uma outra coisa que tem aqui no voo da Águia. E clicar aqui, eu tenho todas as unidades que estão à venda. Tipografia dele. Né? A gente consegue pôr... eu quero deixar só os que estão disponíveis. São esses aqui. Clicou no apartamento. Qual é a área comum, o valor de vendas, tudo mais. A mídia, a venda sem emoção. Todas as imagens. Mas também, vamos visitar então um apartamento desse aqui. Aqui cabe uma outra observação também, que a gente tem muitas construtoras que na hora de fazer a planta, eles reduzem a escala para colocar uma caminha de casal que na vida real não cabe o casal, um armário que não cabe um terno, um vestido, só para mostrar que no quarto tem. Aqui tu já tem essa noção do espaço com o mobiliário, né? Fiel aí. Não tem aquele bordão, a vida como ela é o empreendimento como ele vai ser. Olha só. A gente fez isso aqui, ó, por exemplo, essas coisas que o game proporciona pra gente. Quem for comprar um imóvel vai comprar assim, né? Sem móveis. Dá para ver todo o empreendimento, a gente pode colocar planta humanizada, situar um pouquinho onde é que a gente está. Mas, o que é que dá para fazer aqui dentro desse apartamento, né? A gente coloca o móvel. E aí a gente faz o nosso efeito irmãos à obra. E aí você consegue ter a plena noção do que dá para fazer no empreendimento. Que legal. Ó. Vamos dar uma olhadinha na vista. Então, você tem a vista real do apartamento.
É isso aqui que eu digo, que quando tu vai ver num folder de construtora, não vão ter aqueles 2 prédios na frente, tá? A vista amarrazão. Aqui Não, é outro mundo, né? Depende da construtora, é bom nem fazer, né? Depende do lugar. Né? Mas aí vem uma outra forma que ajuda. Por exemplo, o construtor ele quer fazer uma coisa diferente, ele pode pegar 4 arquitetos parceiros, por exemplo, 2 arquitetos parceiros, e pedir para eles fazerem um projeto para cada apartamento de sugestão. Sim. Ele acaba criando uma casa-cor no game dele. No game dele. E é uma coisa que é legal pro construtor e pro arquiteto ou design de interiores, porque ele olha a ferramenta que ele tem para mostrar para o cliente. Faz propriamente uma parceria com o consultor, Sim. que vai vender muito, né? Tanto o arquiteto quanto... Exato. Eu vi assim, ó, na vida real, fizeram lá em Balneário, o pessoal da Neuhaus usou num empreendimento, se não me engano, 4 apartamentos diferentes, cada um arquiteto fez justamente o casa-cor. Mas tu tinha sempre que estar levando o cara lá para conhecer, né? E tu perde uma manhã para conhecer 4 apartamentos indo de corpo presente, exato. digamos. E recentemente aqui o pessoal que estava antes da GT Building explicando do novo conceito deles de entregar apartamento decorado, eles vão fazer isso também, de colocar arquitetos diferentes para ter várias opções. Agora aqui é muito mais rápido. Sim. Porque tu já vai usar o render que é do próprio arquiteto, né? Que é o que o pessoal vai te entregar o render, tu vai fazer fiel ao que o arquiteto fez, então já está pronto aqui no digital para mandar para o cliente de fora. Quando o cara vier na temporada, vai estar pronto o apartamento lá do jeitinho que ele viu o virtual. E vai poupar o custo operacional Pô, real, né? sim, Realmente é. pedra, madeira, enfim. Exato. E pega esse gancho aí que tu falou. Por exemplo, tem um empreendimento aqui que é um house, né? Tá. House ou house. House, É. E eles, como a house entrega o apartamento decorado também, esse aqui a gente fez mais ou menos isso. Ó, Tem o número do apartamento ali na porta. tem Não, legal. Você ele passando entra, no corredor, tudo tem a certinho, os decoração. tipos, do apartamento. E aí, dentro da decoração, poxa, mas eu quero personalizar um pouco esse empreendimento. Aí a gente pode, por exemplo, paleta de cores, muda. Ó, vamos ajustar. Agora... Galerinha que joga The Sims. Aí... Essa aí a filha adora. Aqui, ó, móveis. Oh, olha só. Dá para mudar os móveis? Dá para fazer o que Depende do quiser. que tu quer investir, Só que depende do que tu quer investir e o que é válido também. Sim. Isso que essas ideias novas que aparecem é o que a gente fala. A gente está fazendo uma ferramenta para auxiliar nas vendas e não para complicar as vendas. Então ele tem que ser fluido, tem que ser de fácil entendimento para quem está vendendo e para quem está assistindo. Eu consigo colocar milhões de coisas Não, aqui. põe muita opção, já... Você dificulta a venda. Pessoas, né? Então, a gente tem muito essa ideia de que tem que estar fácil. Tem que estar fácil para a construtora, para o corretor que está utilizando e para o cliente que está visualizando. Porque daqui a pouco tu mostra um monte de coisa mirabolante e tu começa a vender móveis, começa a vender... E eu tenho que vender o imóvel. Sim, boa. É que nesse caso da House, eles vão te dar ali as opções, né? 3, 4 opções. É o produto diferentes. que eles vendem. Então, pronto, é aqui. Eles vão vender isso aqui. Que nem o pessoal que você falou do GT. Eles vão vender aquilo. Tem que ter. E aí tu consegue fazer uma espécie de casa-cor dentro do game. Poxa, tem uma versão, o arquiteto fez aqui a nossa versão moderna. Esse aqui fez uma versão mais clássica. Uma para solteiro, uma para família. Um mais estilo Legal. Industrial. Poxa, tu pode ter tudo isso na sua apresentação. E aí, teu cliente ele vai se identificar de alguma forma. E o valor nem se compara, né? Sim. Foi o investimento que a construtora tem com uma ferramenta que vai para qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar do mundo. E outra, né? Aí tu vai deixar o apartamento pronto. Um de cada estilo. Sempre vai ter o que tem mais saída. Exato. Aqui tu não corre o risco, tu dá a opção, principalmente para quem quer vender ele pronto lá na frente. O cliente escolhe, eu quero esse aqui, aí tu faz de acordo com a demanda. E uma coisa que eu acho legal também, logicamente, tu manda fazer um folder, tu tem a parte impressa dele e tudo mais. Se tiver qualquer mudança, ferrou, né? Todos os folders vão ser todo diferentes do material. projeto, coisa que ali tu Reimprime consegue tudo, né? reajustar em
Isso é uma dor também que está começando a acontecer, porque antigamente o construtor ela fazia o projeto e os interiores eram uma sugestão do que poderia ser. E imagens meramente ilustrativas. Só que cada vez mais os clientes estão exigindo mais. Então, o projeto que antes era uma sugestão, agora está sendo necessário, às vezes, o arquiteto desenvolver um design de interiores, desenvolver aquele ambiente, e aquilo ali tem que ser quase fidedigno do que vai entregar. Até porque geralmente é uma diferença do empreendimento desses aqui, do lançamento até a entrega, uns 4, 5 anos. 5 anos é muito tempo no mercado. Exato. Tem muita coisa que evolui, mas mesmo assim ele tem que estar próximo. Eu só queria mostrar mais esse aqui, que é um empreendimento em Itapema, que ele tem um elevador panorâmico. Aí eu pergunto para vocês, como é que tu conseguiria mostrar um elevador panorâmico de um prédio que ainda está sendo construído? Aliás, eles estão na fundação. E a gente consegue levar. Que legal. Aí a gente até adaptou quase o mesmo tempo que levaria o elevador para chegar lá. Bacana. É que tá, se vem novas tecnologias, daqui a pouco eles conseguem fazer um mais rápido, aí a gente tem que adaptar. Botar um somzinho ambiente da caixa de som. Não, e tu comentou, né? 5 anos de execução de obra muda completamente a tendência, né? Hoje é ripado, sei lá, semana que vem. Então acaba que o pessoal tá meio nesse atemporal também, às vezes até em função disso, também, né? De ter essa preocupação. Esse empreendimento aqui, por exemplo, ele tem esse estilo assim, mais concreto. Aparente e tudo mais. Agora, como que você vai mostrar para o seu cliente uma piscina no 40º andar no meio da meia praia? Mostrando uma foto ou um vídeo. Aqui eu te coloco lá com a vista real. Não, é muito legal. Normalmente as construtoras, tu comentou do drone, né? Elas não fazem um giro 360. Normalmente elas posicionam tipo num lugar e fazem os andares do prédio, esse tipo de coisa. Não tem essa perspectiva de... E o diferencial é isso. A gente está em 3 aqui, a gente está mostrando... Tem mais a câmera que está vendo, a gente está fazendo a apresentação. Está todo mundo interagindo e participando junto. A Evelyn ali já fazendo conta do apartamento. Davi também, já escolhendo a unidade. Tá aí, ó. Aqui, ó. Pula na piscina no 40º andar. Tipo... Você tem... Eu falei pro cliente aqui, falei para ele aqui, ó, não, tu vem com o personagem, coloca aqui e fala pro teu cliente assim, não dá a sensação, já imaginou você sentado aqui tomando um espumante? Cara que tá mostrando aqui, ele vai dizer, pá, dá para imaginar mesmo, aí tu deixa escondido, só puxa espumante, então vamos brindar. Já engata. Eu falei para eles, fechar uma assim, já me manda a comissão, ó. Tá aqui as bebidas, tá aí, ó. Tem a Sol que tá ali. Legal. Que massa. Então, vocês viram a facilidade que é... Não, muito legal. De usar a ferramenta. Né? De poder colocar ela, de apresentar. Nós aqui em 4... Né? Deu pra gente ver bem direitinho. E a facilidade que a gente saiu de um empreendimento, já foi para outro, puxa outro. Se tu tem todos eles, tu tem dentro do seu computador, tu consegue ter a experiência da visitação e a visualização das maquetes físicas, todas elas em um lugar só. E aí, falando até do legado, mas tu podes ter tanto, digamos, pega uma construtora lá que já tem uns 5, 6 entregues, tá ali naquele mapa. Eu estou com 2, 3 em obra, tenho ali também, porque daí o cliente pode escolher, ver o que já foi entregue. O da obra, né? O que você está em obra, você vai usar realmente com a parte interna, com o apartamento, a visitação, né? E o restante, quando a gente fala no modo legado, é a parte externa para saber onde ele foi construído. Onde é que ele foi construído, qual que é, porque depois a gente pode até mesmo lá identificar qual, né? Disse lá fisicamente, né? Sim. Mas ali tu já tem o que já foi entregue. Então tu pode contar a história da construtora para o cliente. Eu acho que esse é o ponto onde traz a segurança, né? Uma dúvida. Lógico, isso vai definir do entorno de mapeamento 3D, de tamanho da torre, andares. Mas, em média, eu sou construtor, vou lançar um prédio de 30 andares. Quanto tempo tu me entrega um material desse? 60 dias, em média, que a gente pede.
A partir do momento que a gente tem todo o material, 60 dias. Perfeito. Porque Isso é uma dúvida legal, porque o cara vai, vou lançar em janeiro, outubro eu te chamo. Que nem a gente tava conversando ali com a construtora ali. Para quando que é? Poxa, lá é pro início de janeiro. Tá, legal. Então, mais um mês, 2, a gente tem que sentar e conversar. E os projetos tendem ali a serem enormes, né? Então, Aí eu acho que o prazo vai dar um pouquinho mais do que 60 dias. E aí tu vais usar o material que a construtora já providenciaria para o folder deles, enfim, para tudo, aquele mesmo material. Assim, ó, a gente vende o estúdio 3D, mas a gente hoje não trabalha mais modelando, desenvolvendo imagens e ambientes, exatamente por isso, porque a gente trabalha em parceria com os estúdios. Então a gente não concorre com eles, a gente trabalha com eles. E outra, a construtora, ela já está familiarizada, geralmente, ela já tem o próprio estúdio já tem um estilo determinado para aquele cliente, então eles já estão em sintonia. Em vez de eu querer brigar com isso, buscar até desenvolver, chegar nesse nível, não, ele fornece junto, assim como o arquiteto, o engenheiro forneceu para ele uma parte, aí depois o pessoal passa para a gente. O arquiteto geralmente é que passa também as fachadas, né? Com o material a gente desenvolve o restante, daí gamifica o empreendimento. Gamifica, daí faz toda a parte de configuração, ajuste, otimização, que é o que importa para que ele fique um game legal, fácil, né, de carregar, também não fique pesado. Acho que esse também é um ponto, né? Existe uma expertise bem grande aí por trás de toda essa programação de como que ele vai rodar, né? Acho que esse é o nosso expertise, né? Pegando um pouquinho disso daí, é uma coisa que a gente tenta se posicionar nisso. A gente não está preocupado em fazer um game. A gente está preocupado em proporcionar uma experiência que converta vendas. Perfeito. E essa experiência, para converter essas vendas, ela precisa que o game seja fluido, ela precisa que aonde rode legal, ela precisa que o corretor que vai receber o treinamento consiga aprender fácil. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia do que é, só para a gente poder fazer de uma forma que você andasse suave, que não atrapalhasse as pessoas que estão assistindo, só para você fazer isso foi um tempão para desenvolver e programar o game. Porque games são feitos para ter precisão, porque tu tá ali, é tiro e coisa e tal. E ele não é feito para passeio, né? Ele não dá para tirar, né? A primeira coisa que eu perguntei, não dá para dar uns... Tem hora que eu acho que 80% dos clientes falam, olha assim, nossa, que legal, não dá para pôr uns tiros. Olha, não dá. Não dá porque vai ficar meio complicado, né? Depois tem, gente te atirando dentro. Mas é que nem esses dias, né? Porque é um jogo. E às vezes fica uma pontinha, um lugar aqui, tem que fazer um ajuste, né? Um bugzinho. Uma falha na Matrix. Aí tava a cliente ligou, Léo, achei um ponto aqui que tá caindo da sacada. Espera aí que vamos resolver já dela. Não, né? Porque eu fui mostrar aqui, caiu o balão, coisa. Vamos arrumar. Então tá, vamos ajeitar. Ajeitei ali, tudo bonitinho. E aí, assim, tudo vai da disponibilidade do construtor em investir. Mas se eu quiser, eu posso colocar também o hall de entrada do edifício, garagem. Posso fazer várias camadas ali? Sim, onde tem o render eu posso fazer. Onde quiser desenvolver dentro do game pode ser desenvolvido, né? Então, qualquer área que ele achar área de interesse. Então, o legal é que... Uma dúvida. Isso aí tá baixado no meu computador. Eu não preciso deixar numa nuvem, por exemplo. Porque o ruim da nuvem é tipo assim, vou atender um cliente, sei lá, numa fazenda, num lugar assim. Tá? Precisou da internet, lascou, né? O cara já te tranca em tudo, né? A gente... Às vezes acontece, então... É que eu diria assim, por exemplo, quando olho esse, eu olharia você ter um computador, né, compatível com isso, e aí você ou um vai HD levar... externo que tem, né? Isso aí, o computador você pode ter o HD externo com os projetos que você está vendendo, porque tu não está vendendo uma gama de... Exato. Não vai lá apresentar 20 opções para ele. Tu está indo para apresentar a opção que tu quer vender. Perfeito. E de repente está trazendo aquela segunda ou terceira opção para validar a primeira opção que tu quer vender. Aí tu pode mostrar o material, que é o material convencional impresso, né? Sim. Dessas outras opções para validar, mas a questão é tu ter ele e ele vai rodar muito bem daí estando fora da nuvem, né? Você perguntou aqui, estamos no hall de entrada. Esse empreendimento aqui, inclusive, o cliente ele vende vagas para Dodge Ram.
Então, Ó, falou no pessoal da fazenda, Felipe. é aí, ó. Já. Então, Tem ó, produtos. tem um mercadinho. Oh, boa. Deixa eu ver o preço lá. Ah, e boxes, aqui dentro a gente colocou as vagas para Dodge Ram Oh, que legal. na garagem. Ele tem também aí, a gente não reproduziu, tem vagas para supercarros, com dentro de aquário e tudo mais. Oh, que bacana. Então tu vê, aqui tu me pediu uma coisa, eu tenho o produto, larguei o produto, você realmente entrou lá dentro. Aham. Esse aqui é o bacana, né? Muito bom. Antes tu tinha falado do... Também que eu tinha um ponto que eu queria ter comentado. Da parte de locomoção, da nuvem, do... Isso. Olha, a gente tem... Hoje você pode até ter o streaming, só que é uma ferramenta ainda que está muito nova. Você pode ter um streaming interno daí dentro da empresa. Por exemplo, deixa o computador lá, que aí você vai ter bastante fluidez para rodar. Aí tu roda no celular, roda em qualquer lugar. Mas o streaming via internet, isso aí a gente no começo vendia bastante e tudo mais, porque existe, a ferramenta tem, só que é isso, depende de internet boa. E se a internet não tá boa, você tá vendendo experiência. Tem que levar uma Starlink nas costas, né? Põe a mochilinha. Exato. Então, com o game aqui, ó, o laptop aqui, eu sentei, eu já mostrei 4 empreendimentos para vocês. Aham. Roda, é seguro, não tem problema nenhum. Sem pegar trânsito, sem passar frio na rua. Sem passar frio na rua, sem problema nenhum. Tá rodando legal. Né? Essa parte de apresentar, como a gente busca trazer essa versatilidade para o cliente, a gente tem desde a estrutura de totens que a gente criou para os clientes, a gente faz o fechamento com o cliente disponibilizando um computador. Se dependendo do projeto, a gente tem o totem, touchscreen. Então, a experiência é bem diferente, é muito mais divertida a experiência. Exatamente por isso. Para que ele não pegue e comece a trabalhar e não tenha essa infraestrutura. E daí até ele ter a infraestrutura, não, a gente já disponibiliza para ele. Ele já vai começar rodando com toda essa estrutura e ele não vai passar o perrengue de ter que aprender, ou ter que desenvolver, eu vou comprar um computador, daí ele compra um computador que não é e tudo mais. Então, toda essa adaptação a gente já fornece para ele e aí ele vai adaptando da forma com que ele quer. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele chegou para mim e falou, poxa, Leonardo, eu ia comprar maquete física, mas no meu empreendimento aqui pediram 250 mil reais. Aí eu posso pôr um telão por bem menos valor, por um valor bem menor. E o telão eu vou impressionar muito mais do que a maquete física. Sem dúvida. Aí a gente amanhã a gente vai ver um parceiro nosso também, que ele é uma imobiliária de Camboriú. Ele botou um telão de 5 por 2. Está apresentando. Então, as formas de apresentar, de se levar, a gente dá o empurrão e o negócio você pode fazer ainda de outras formas. Fora que para ir para uma feira, tu não tem que contratar um transporte de maquete, tu leva teu notebook, pode até alugar um telão lá e tá resolvido, né? Tem esse... Aí uma dúvida também que tu trouxe. Eu sou dono de imobiliária. Botei o telão lá na imobiliária e tal. O consultor me manda o arquivo dele para mim passar lá. Seria assim? Como funciona? A gente tem a plataforma. Tá? Então, se eu conectar aqui à internet, você vai entrar na nossa plataforma. Você pode fazer o cadastro como corretor de imóveis. Aí você vai ter acesso a todos os empreendimentos que já estão gamificados. E a partir dali você consegue baixar o empreendimento. Se o cliente, se a construtor tiver o serviço de streaming, pode usar o streaming. Mas que ainda, acho que a gente pode passar para o outro também, que é aquela... Todo mundo me pergunta, mas daí eu vou mandar para o meu cliente? Como é que vai fazer? Se ele não tiver um computador gamer, não tiver em condições de usar um stream, vídeo faz no YouTube... Call e... Não, no nosso... Mas eu ainda, que fala, né, mandar para o cliente, mas eu ainda acho que o processo de venda não condiz tu mandar para o cliente. Faz o Porque call e ele não joga vai a ter tela a lá, experiência, né? Você sabe muito bem disso, né, Pretinho? Também não vai ter experiência do que você vai mostrar das vantagens. Então, a gente acaba, em vez de ganhar, eu acho que acaba perdendo o interesse do empreendimento. Claro que ainda é melhor do que mandar o folder só para ele, né? Ele tem essa possibilidade, mas eu acho que a visita guiada pelo especialista, que é o corretor de imóveis, é o principal.
Com certeza. E uma dúvida, para baixar a tua plataforma, tem um custo para o corretor ou só o construtor que é o cliente te paga? A plataforma hoje ainda ela está disponível, né? Sem custo para os clientes que a gente está atendendo hoje ainda, até para criar corpo, né? Para ficar a estrutura, e até para gente, porque a gente tem que facilitar para todos. Perfeito. E na hora que ficar indispensável, daí a gente vê essa outra parte, mas por enquanto É o começo. ó. Corre, quem Fica quer, a dica aí, ó. Tá? Oportunidade. Quem chega Então, no começo sempre tem não vontade. adianta a gente desenvolver um veículo de vendas ótimo sem ter uma estrada bem pavimentada. Então essa é a parte da pavimentação que a gente está fazendo, esse trabalho, esse investimento que é altíssimo mesmo, da estrutura de totens da plataforma, né, o aplicativo e tudo mais, porque como a gente é pioneiro, né, não achei ainda quem tivesse pensado ou visto isso aqui. Você vai aquela coisa, estamos com um facão no meio do mato e as dificuldades a gente tem que aprender, a gente não tem nada pronto, a gente não tem nenhuma referência, não existe. Eu acho que é de comentar, né? A visão futura, falando, né, no corretor, falando na imobiliária, a versão futura é que cada um tem o seu processo de apresentação interno na imobiliária, né? Hoje, na negociação com a construtora, a gente disponibiliza para a construtora o totem, né? Dependendo do projeto, um totem para ela, que ela vai disponibilizando para cada imobiliária parceira, aquela que é o mais parceiro dele, fazer esse uso, né? Durante um evento, né? Uma apresentação, uma especial para mostrar ou para engajar mesmo os próprios corretores a vender aquele empreendimento durante aquele momento, né? Então, isso a gente vem disponibilizando. Então, cada novo cliente que a gente adere, né? E a construtora, quando ela vai construindo mais, ela vai tendo mais disponibilidade. Mas claro que ela também vai poder investir na rede própria, e a gente tem clientes, né, nossos de imobiliária que estão investindo na sua estrutura própria. Que aí, quando você tem a estrutura como a imobiliária também ter essa estrutura própria, você vai poder usar em qualquer empreendimento. Então, aí a gente começa a escalar o mercado onde tu tem uma possibilidade muito maior de oferta, né, desse produto. Boa. Sem dúvida. Vai criando uma rede, né? Certeza. Gente, chegando aqui no final, é assunto pra caramba, tem muita coisa pra gente destrinchar aí, mas deixa a curiosidade para pro construtor que quiser saber, a gente vai deixar todos os contatos aqui no descritivo. Considerações finais, fiquem à vontade, façam, vendo o seu peixe. Olha, eu te contei a minha história lá, né? Porque eu parei toda a minha vida para desenvolver, muito porque eu tenho essa visão, eu sempre quero melhorar, trazer uma coisa nova. E isso aqui eu acho que é uma ferramenta que realmente converte, uma ferramenta que realmente traz. Eu parei toda a minha vida para poder desenvolver e sair de um nicho e ir para outro. Mas é porque eu realmente sei que essa ferramenta faz uma diferença. E faz uma diferença muito grande na venda. E quando você tem um produto que vale milhões, às vezes até bilhões, o empreendimento, o VGV do empreendimento, e a gente tem uma ferramenta que ela simplifica e leva o que esses milhões ou bilhões até vão vender lá no final. E ela converte isso em rendimento. É uma satisfação muito grande. É um prazer muito grande quando eu vejo e escuto de um cliente falando assim, olha, a gente tem um produto, a gente perdeu o nosso tempo para atender uma pessoa que a gente achava que não ia vender, quando vimos por causa da ferramenta, vendeu. Legal. E é uma satisfação bem grande. A gente até estava falando sobre isso, né? Que às vezes tem certas frases ou coisas assim que não gera o Pix na conta, mas gera uma satisfação muito grande. Só que essas satisfações aí geram outros Pix na conta. E o nosso objetivo é fazer com que gere muitos Pix na conta dos clientes. E eu acho que a gente tá no caminho certo. A gente vai trazer uma ferramenta aí que vai ajudar muito na conversão das vendas das construtoras. Muito bem. Da minha parte, o Leonardo já falou tudo, mas assim, ó, eu não sou do ramo imobiliário, né? Mas na área de vendas, que nem eu comentei no início da nossa conversa, né? Eu acho que é uma ferramenta que possibilita uma expansão. A gente tem um mercado muito grande, falou de dificuldade, claro, em inglês, até propriamente em espanhol. Acho que tem bastante corretor
da Argentina que já veio morar aí para atender esse cliente específico. Eu acho que a gente tem condições de atender muito mais lugares, justamente pela amplitude, né, do conhecimento dessa região inteira onde a gente está localizado hoje aqui, né? Então a ferramenta ela possibilita essa venda aí. Eu acho que a gente tem essa evolução que nem eu comentei no início também, depois da revenda do próprio apartamento, do próprio aluguel futuro daquele imóvel, mostrar o entorno, mostrar tudo. Eu acho que são complementares e com o tempo a gente vai ter evoluindo, a ferramenta vai ter cada vez mais opções. O Leonardo já comentou várias que estão aí. Então, assim, a gente está num crescimento bem acelerado, né? Então, ele largou tudo na vida dele e eu estou num processo de transformação, vamos dizer, né? De conversão aí na minha carreira também. E a gente está fazendo aí o maior esforço prensando o nosso cliente, né? Nunca esquecendo do processo, como é que funciona de venda de um imóvel, mas trazendo essa experiência melhor para o cliente e facilitar o dia a dia do processo de venda. Não, show de bola. Falar um pouquinho agora como corretor, né? A nossa visão, acho que bem legal. É uma ferramenta que, na minha opinião, ela simplifica tudo, né? Ela unitiza tudo numa ferramenta. Tudo que eu usava de aplicativo, de coisas paralelas, eu tenho ali. Então, se eu souber... Lógico, depende muito do produto também, né? Se botar uma geladeira para esquimó, a gente vai fazer de tudo e não vende, né? Mas se realmente o produto tiver uma precificação de mercado, eu tenho certeza que não tem como não vender com a ferramenta. Até parabenizo, eu acho que sensacional. Quando o Demian me falou assim, por cima, tu pensa, não, é mais do mesmo, né? Aqueles cliquinhos que tu vai andando, mas realmente é diferente. Eu acho que quem tiver a oportunidade de conhecer, enfim, construtores que estão aí, vale a pena uma meia horinha com vocês aí para entender, né? Poxa, valeu. Isso aqui dá um corte, tá? Porque é depoimento espontâneo. Né? Não é todo dia, né? Não, mas é real. Tu não conhecia o produto ainda? Não conhecia. Pois é, eu falei na empolgação, mas aí, ó, isso aqui... Mas eu teve semana passada, fui visitar um cliente dele olhando e coisa... Aí ele... Na hora que eu mostrei o game, assim, eles estavam em três foram para trás, assim. Aí eu falei para ele assim... Quando é que vocês tiveram um produto que você mostrou e todo mundo fez, olhou para trás? Eu disse, é verdade. Não, muito legal. É fantástico. Quem tiver curiosidade, quiser conhecer mais, chama a dupla aqui. A gente vai colocar vocês em contato. Também tem os contatos direto. Se chamar direto, usa aí o cupom Viver na Praia. É isso aí. Né? Vou botar lá um voucher. E, no mais, deixa os comentários, a gente tem o maior prazer em responder. Se tiver crítica, sugestão, tiver alguma pergunta, deixa aí que a gente vai te responder. Antes de ir embora, deixa teu like no vídeo, que eu sei que tu gostasse. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E toda sexta-feira a gente está aqui trazendo novidades, curiosidades e oportunidades. Né? É isso aí. É isso aí. Então, nos vemos na próxima. Deus abençoe. Valeu. Boa semana. Valeu. Hey, você chegou ao lugar certo. Fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast. De Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência. Aqui é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast. De Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Hey, você chegou ao lugar certo.